Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento: Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense. A timidez é algo que todo mundo tem, ou pelo menos a grande maioria das pessoas sentem. Quem nunca teve medo de falar em público? Quem nunca teve medo de abordar alguém? Quem nunca sentiu frio na barriga na primeira entrevista do emprego? Ou mesmo até para entregar um currículo? Eu convidei para que a gente possa discutir e conhecer um pouco mais desse assunto um mestre do mentalismo, mestre da leitura fria, um grande estudioso do assunto, Bruno Tossalter, que vai desvendar e bater esse papo conosco hoje. Eu em Natal, Bruno lá em Ribeirão Preto, em São Paulo, mas ele é internacional. Vamos lá. Bruno, vamos direto ao assunto, que é timidez. Cara, timidez nada mais é que um comportamento que muitas pessoas acabam adquirindo na infância. Então, às vezes aquela criança estava querendo se expressar e aí o pai foi lá e cala a boca, moleque. Aqui não pode falar alto. Todo mundo já teve um pai assim, né? Em algum momento já foi barrado. E é por isso que a timidez é um comportamento tão comum. Porque a gente passa por esses processos na nossa infância que acabam influenciando nossos comportamentos agora no futuro. Timidez, por ser um comportamento, aí que está a parte legal, a parte boa. Porque todo comportamento pode ser mudado. Se eu aprendi a ser assim, não quer dizer que eu sou assim. Eu posso mudar. O que é o mentalismo? Quando se vê na televisão, são pessoas que a gente vê adivinhando o pensamento dos outros, né? Mas nós sabemos que não existem poderes sobrenaturais. Existem técnicas, existe trabalho, existe estudo, pesquisa sobre isso. Mas, a grosso modo, o que é mentalismo? Vamos lá, para eu te responder essa pergunta, vou voltar um pouco no tempo para contar um pouquinho de quem eu sou e como é que eu conheci esse mundo, tá? Claro. Eu sou um ex-tímido. 7 anos atrás, eu era uma pessoa, só para você ter ideia, se eu tivesse que pegar o celular para ligar para um amigo, às vezes eu ficava nervoso porque eu achava que estava incomodando ele. Então, eu sempre parava para pensar no que o outro estava fazendo, se eu não estava incomodando. Até para chamar um garçom, quando a gente estava num restaurante, eu ficava com esse medo de incomodar. E quando o mentalismo surgiu na minha vida, o mentalismo, o que é exatamente? O mentalismo é uma arte, é uma ramificação da mágica. O mentalista, ele sabe efeitos psicológicos que simulam uma leitura de mente, simulam um poder paranormal. As pessoas mais velhas devem conhecer, por exemplo, o Uri Geller. Na década de 70, 80, ele ficou muito famoso, já foi no programa do Jô. E o Uri Geller é um exemplo de mentalista. Mas, resumidamente, mentalismo é uma performance artística, onde o mentalista ele cria a ilusão na mente das pessoas, ele está lendo a mente delas. Então, isso é o mentalismo. E o mentalismo surgiu na minha vida justamente no momento que eu era muito tímido, eu era muito fechado, e o mentalismo para mim foi como se fosse uma ferramenta para me conectar com as pessoas. Como é vencer a timidez? Como é que eu posso vencer a timidez? Vamos lá, primeiro você precisa entender que se você está tímido, provavelmente aconteceram coisas que te deixaram assim. Então, você entender que você não é tímido, isso não faz parte de você, é o primeiro passo. Porque a gente tende a acreditar que personalidade é uma coisa imutável. Você nasceu assim, você é assim, você vai ter que morrer assim. Isso não é verdade. Hoje a gente conhece, através da ciência, da neuroplasticidade, que o nosso cérebro ele é adaptativo, ele se adapta a novas situações, a novos contextos. Primeiramente, é eu entender que eu não sou isso, eu não sou o cara tímido, eu estou tímido. Porque a nossa mente, ela funciona assim. Nós temos 2 sistemas de decisão, de resposta, que acaba nos conduzindo na nossa vida. Um sistema, eu chamo de sistema rápido e um sistema lento. O que é o sistema rápido? É o nosso racional, o nosso sistema lógico. O nosso sistema lento
é onde estão as nossas emoções, é o irracional. E esse sistema irracional, ele tende a fazer você agir por impulso. E ele acaba, muitas vezes, conduzindo nossos comportamentos baseados na irracionalidade. Vou dar um exemplo para você. Normalmente, quem é tímido se incomoda em conhecer pessoas novas, falar em público. Às vezes o homem passa muito por isso, né? Quer conhecer uma mulher. E aí, o que acontece quando você começa a imaginar aquela cena de ter que falar com alguém que você não conhece? O seu sistema rápido, ele começa a liberar no seu sangue vários hormônios relacionados à ansiedade. Então, o primeiro passo é a gente entender que esses medos são irracionais. A partir do momento que eu entendi que é irracional eu ter medo da morte quando eu tenho que falar com alguém, eu tiro essa responsabilidade do meu irracional e trago para o meu córtex pré-frontal, ou seja, eu trago para a minha parte lógica. Peraí, faz sentido eu ter medo de ir lá falar com ela? Não, não faz. Então, eu vou e faço. Só que tem um detalhe. Não basta eu falar, eu entender. Eu tenho que provar para minha mente que aquela situação, ela realmente não faz sentido eu correr risco, não faz sentido disparar o gatilho de luta e fuga simplesmente por querer conhecer alguém. Porque é isso que o nosso cérebro faz. Ele te prepara para correr e para fugir. E como é que eu provo para minha mente? Eu tenho que ir lá e fazer. A partir do momento que eu vou e faço, vou lá falar com aquela pessoa, apesar do desconforto, vou e me exponho a qualquer situação de desconforto, mesmo não querendo, eu começo a provar para minha mente de que aquilo é irracional, que não faz sentido. Então você começa a se acostumar e adquirir esse novo comportamento. Porque, afinal, ninguém nasce tímido, né? Exatamente. Ninguém nasce tímido. A timidez, ela gera muito isso. Você acha que todo mundo está olhando para você, quando você chega numa festa, você acha que todo mundo está reprovando aquilo que você está fazendo, que você está dizendo, e cada vez mais, se você não controla, essa timidez tende a aumentar, e você se torna uma pessoa cada vez mais introspectivo, mais para dentro, menos sociável, porque o tímido, ele sonha de conversar, ele também tem sonho de ser uma pessoa mais dada com as pessoas, de ter mais influência com as pessoas, mas o tímido, ele se tranca no mundo dele, né? Assim? A pessoa que é tímida, normalmente, o que a sociedade, o que o mundo faz? O mundo mostra para ele, primeiro, que ele é assim, que ele tem que se acostumar com isso. E segundo, ele mostra que ser daquele jeito é errado. Então isso já gera uma frustração interna. Pô, eu sou assim, tenho que me aceitar e ainda eu vou deixar de fazer muita coisa legal. Só que isso é um grande mito. Porque timidez não faz parte da personalidade. A sua personalidade, ela pode ser duas. Ou você é introvertido, ou você é extrovertido. E aí está a diferença. Ser introvertido é você ter um mundo voltado para dentro de si. Então, você pode continuar sendo introvertido, você pode continuar tendo uma energia mais baixa, pode continuar não querendo estar em contato com muita gente, porque isso faz parte da essência introvertida. Agora, você pode ser introvertido com uma comunicação excelente, você pode ser introvertido sem medo de falar em público. Tem várias pessoas aí famosas de muito sucesso que são introvertidas. O Ken Reeves, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, são todas pessoas introvertidas. Mas se tiver que falar para 100 mil pessoas, elas falam. Por quê? Porque elas aprenderam a canalizar essa energia delas. Então, normalmente, o tímido é introvertido. Mas dá para se livrar da timidez mantendo a sua própria essência. Bom, o nosso papo está agradável demais. Manda bem, vai para um rápido intervalo, mas eu vou lhe fazer uma pergunta e você vai responder no próximo bloco. Ou seja, quando você um dia pegou alguém na rua aí, com aquelas técnicas do mentalismo, da leitura fria, você já conheceu alguém
que você, na hora que você começa a falar o nome dela, descobrir o signo, que era uma pessoa tímida, qual foi a reação dela? Mas você vai responder só no próximo intervalo. Sai daí que a gente volta já já. Restaurante Pedacinho do Seridó. Qualidade, variedade e atendimento diferenciado. Um cardápio completo e o compromisso em servir o melhor da nossa culinária regional do Seridó. Venha se deliciar com a melhor carne de sol seridoense e com uma galinha caipira na panela de barro. Aberto diariamente para almoço e de segunda a sábado para jantar. Serviço à la carte e buffet. Pedacinho do Seridó. Avenida Praia de Genipabu, 2085, Ponta Negra. E o Mandou Bem está de volta, hoje conversando com o mentalista, um grande mestre, Bruno Crossalter, de São Paulo, diretamente de Ribeirão Preto. Então, assim, eu perguntei antes do intervalo, no mentalismo, na leitura fria, que muita gente talvez não saiba, são aqueles profissionais que vão para a televisão e olha para alguém e começa a conversar e de repente adivinha o signo, adivinha o nome de um ex-namorado, sem a pessoa falar, adivinha às vezes até o segredo do celular, a senha do celular. Então, esse é o mentalista, esse é o cara que tem técnicas para fazer isso. E o Bruno Crossalter é um especialista nessa área e agora é um estudioso do comportamento humano, de como melhorar a timidez das pessoas. Então, Bruno, nesses 7, 8 anos que você pratica isso, uma pessoa tímida que você descobriu e começou a interagir com ela, como foi a reação? Eu já gravei bastante vídeo com todo tipo de pessoa e essas pessoas que são mais fechadas, muitas vezes, no fundo, elas querem uma oportunidade para se expressar. Elas querem uma oportunidade de sair. A timidez é como se fosse uma máscara. E às vezes as pessoas só precisam de uma oportunidade para tirar essa máscara e falar o que querem, sem medo de julgamento. Então, muitas vezes, eu paro uma pessoa, essa pessoa está meio receosa no começo, mas a partir do momento que a gente começa a se conectar, ela começa a falar mais sobre ela e a experiência se torna absurda. Então, como a minha intenção era positiva com elas, a reação delas tende a ser positiva também. Existe, então, uma conexão intrapessoal, interpessoal entre essas atitudes. Então, poderíamos falar sobre que é uma comunicação magnética? Sim, comunicação magnética. A sua comunicação ser atrativa para as pessoas. Isso é um outro tema que eu falo bastante, porque não é só perder a timidez, não é só ter a habilidade de conversar com as pessoas. As pessoas precisam me achar alguém interessante. Eu preciso me comunicar de uma forma que as pessoas me entendam, primeiramente. E segundo, além de entender, eu tenho que me conectar com a pessoa. E a comunicação não é só o que eu estou verbalizando. É a minha linguagem corporal, é o meu olhar, é a minha tonalidade de voz, são os meus silêncios. Um erro muito comum que as pessoas cometem e que destrói a nossa comunicação são os vícios de linguagem. Tem muita gente que na hora de se comunicar, por exemplo, elas não conseguem se acostumar com o silêncio. E aí elas querem preencher. Então elas ficam assim, então, eu fui, e todo o silêncio ela coloca um e um e isso para quem está ouvindo é muito chato. Então você começar a moldar a sua comunicação, tirar esses vícios, a gente entender que se a gente for modelando a nossa comunicação, deixando ela mais atraente para quem está me ouvindo, mais eu consigo me conectar com essas pessoas. E eu vi num dos vídeos seus que você diz assim, olha, eu queria que você me... Aí para, fica em silêncio com a mão apontando para algum lugar. E de repente as pessoas ficam olhando para você e no primeiro momento se questionam, esse cara é louco? Ficou mudo? O que aconteceu? E assim a gente percebe que logo em seguida elas se desarmam e aí começa a conversar com você. Então, isso é uma prova de que nem sempre a pessoa que fala muito é a que se comunica melhor.
A comunicação, ela está em todos os detalhes. Como você olha para a pessoa, está na sua intenção. E aqui, eu não sou professor de oratória. Eu estou falando de uma comunicação do seu dia a dia. Que as pessoas te entendam, que você consiga se conectar. E um ponto importante é você entender que a comunicação, ela não é perfeita. E ela não precisa ser perfeita. Tá tudo bem se você esquecer alguma coisa que você tinha que falar, se você gaguejar em algum momento. Tá tudo bem. Nessa nossa conversa, a minha comunicação tá cheia de pequenos erros. Só que o ser humano, ele é imperfeito. Eu estar disposto a mostrar as minhas vulnerabilidades, isso me torna mais humano. Pessoas se conectam com o lado humano das outras pessoas. Você cria uma sintonia e aí você exerce nesse momento o rapport, que a gente fala muito em PNL, né? Em programação Sim. neurolinguística, quando você até acompanha a respiração, pequenos gestos. Rapport é uma palavra técnica que literalmente significa empatia, sintonia, se conectar com a pessoa. E se conectar com o outro não quer dizer concordar com tudo que ele fala. As pessoas mais interessantes não são aquelas que concordam com tudo, mas são aquelas que têm personalidade, que confiam na própria autenticidade. Se tiver que discordar, discorde, mas com jeito, com a intenção de ajudar. Ô Bruno, querer agradar todo mundo pode ser um dos principais motivos da timidez? Olha, querer agradar todo mundo é mais como se fosse uma consequência da timidez. Porque a pessoa que é tímida, ela tem um vazio. Ela acredita que ela precisa da atenção das pessoas, só que ela não sabe como fazer isso. O que acontece? A pessoa tímida, às vezes, ela tem esses traços de extroversão, de querer chamar a atenção o tempo inteiro, justamente por conta desse vazio que ela tem. Então, não é que ela deixou de ser tímida, mas ali entre os amigos dela, ela quer ser aprovada, ela quer que o holofote esteja para ela. E isso é uma consequência da timidez que precisa ser trabalhada. Então, você se desapegar dessa necessidade de ser aprovado o tempo inteiro é um processo de autoconhecimento. Bruno, nosso tempo já está quase no final, mas eu ainda vou provocar você uma coisa. Você ser autêntico no que você fala e no que você diz, é preciso ser verdadeiro e autêntico, mas também é preciso ser amoroso no que você faz. Muitas vezes é melhor ficar calado do que ter razão. Em outros momentos, é importante que você coloque uma gota de verdade num litro de amor quando vai falar com alguém, para não provocar mais timidez naquela pessoa. Essa frase não é nem minha, essa frase é de Chico Xavier. Quais seriam as 2 dicas que você daria de bate-pronto agora, para que as pessoas possam conviver numa sociedade, num grupo, e começar a diminuir a timidez? 2 dicas que você daria para a gente. É você aprender a respirar. É a coisa mais básica do mundo. Assim como se você quer ter dentes saudáveis, você precisa escovar os dentes todos os dias. Se você quer ter uma mente mais saudável, você precisa aprender a respirar. O que eu quero dizer com isso? Claro que todo mundo respira, mas quando você respira de uma forma consciente, seja por 5 minutos durante o dia, você tirar um momento para você respirar. E você aprende a controlar. A sua respiração é como se fosse um hack desse sistema emocional. Você controla as suas emoções através da respiração. E a segunda, a gente vive numa era onde a gente acredita que precisa ser perfeito. As redes sociais, elas colocam filtros, então a gente se mostra dentro de um filtro, a gente altera a nossa realidade para melhor, para mostrar para as outras pessoas. Primeiro, eu entender que todo mundo tem as suas vulnerabilidades.
ninguém é perfeito, todo mundo é ser humano. E você aceitar suas imperfeições e começar a expressar suas imperfeições também, isso vai te tornar cada vez mais humano. Então, se desapega desse senso de perfeccionismo. Feito é melhor que perfeito. Então, simplesmente se liberta. Se liberta dessa matrix que as redes sociais nos colocam, querendo nos fazer ser perfeitos. Quais os trabalhos que você faz e como você pode ajudar as pessoas a diminuir, ou perder, não diria perder, mas diminuir a timidez? Hoje eu ajudo pessoas de várias formas. Primeiro, nas minhas redes sociais, eu posto muito conteúdo gratuito sobre timidez, sobre comunicação. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a me seguir, elas vão receber muito conteúdo pesado sobre o assunto. No YouTube, no meu Instagram. E para algumas pessoas que vão sentir necessidade de ter um acompanhamento mais de perto, de ter algo mais especial, eu tenho as minhas mentorias. Então, existem pessoas que me procuram para ter um atendimento mais especial, 1 a 1. Muito obrigado. Esse é o nosso programa Mandou Bem. E você já se perguntou alguma vez qual é o teu valor? Por que a timidez te atrapalha tanto? Por esse motivo é que eu convidei Bruno Crossalter para vir aqui no nosso programa hoje conversar conosco. Bruno, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Mandou Bem. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de falar aqui um pouco sobre o que eu faço, como que realmente é possível a gente mudar a nossa vida. Depende de uma decisão, de eu entender que o meu cérebro ele está sempre em movimento. Então, eu não preciso estar onde eu estou, eu posso ter a atitude de ir lá e mudar. Então, gratidão, agradeço a todos vocês. E agora a pergunta que eu faço a você. Você já se perguntou qual é realmente o seu valor? Por que você se sente tão tímido? Pois é, o Bruno Crossalter, ele ofereceu para a gente algumas dicas valiosas para que a gente possa conviver com a timidez e melhorar. Espero que eu tenha tocado você em alguma coisa, que o nosso programa tenha servido, tenha sido útil para a sua vida e para os seus negócios. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te espero novamente, domingo às 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical, Record TV. Sem timidez, muita paz. Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento: Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense.